Um, dois. Sim, está ótimo por aqui. Bruno, dizia qualquer coisa? Sim, 1, 2, 3, 4, 5. Madragoas da Amália, com António Vieira. Muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição das Madragoas, mais uma hora em que vamos estar por aqui um bocadinho à conversa, desta feita com o Bruno Vieira Amaral, é o meu convidado de hoje. Bruno, seja bem-vindo de novo. Obrigado. Já tinha estado cá a quando, não sei se foi do teu romance, foi do outro livro das personagens. Eu acho que falei na altura sobre as personagens, sim. Os personagens, éramos dois na altura, já percebeste que temos aqui em contenção de custos. É a primeira conclusão que podes tirar disso. Tu tens lançado já, que entretanto lançaste um romance muito premiado e elogiado e uma série de outras coisas. Também lançaste um outro livro e eu fiquei com muita pena de não teres vindo cá por causa desse livro, que foi o Aleluia, sim. da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Se pudermos falar, nem que seja só um minutinho sobre isso, claro. Também gostaria, porque é um tema sobre o qual eu tenho algum interesse. Mas hoje vais estar aqui para falar sobre o teu novo romance. Hoje estarás comigo no Paraíso. Não, isto não sou eu a dizer ao Bruno, é mesmo o título do livro do Bruno Vieira Amaral. Como é que tem sido todo este processo? Como é que tem sido este saltar de um livro para o outro, este processo de transição que com certeza tens, ou não? Ou costumas escrever tudo ao mesmo tempo? Neste caso, eu comecei a escrever o livro ainda antes do outro romance ter sido publicado, ou seja, em 2013. E ao longo destes 3 anos e meio fiz outras coisas. Por exemplo, escrevi o Aleluia nesse período e estive sempre a escrever este romance. Portanto, para mim, eu consigo compartimentar, por assim dizer, estes projetos diferentes, porque também são projetos de natureza diferente. O complicado seria escrever 2 romances ao mesmo tempo. Agora, como são livros de géneros diferentes, um livro de não-ficção e um romance, estão em temperaturas distintas. Não? Se bem que este livro não era para ser um romance. De início não. De início eu tinha a ideia que poderia ser mais interessante fazer um livro de não-ficção sobre aquilo que se tinha passado, sobre a morte, o assassínio do meu primo em 1985. A minha ideia inicial era essa, mas mantive sempre em aberto várias possibilidades. À medida que ia recolhendo informação, consultei o processo judicial e falei com algumas pessoas de família e não só. Mantive essas possibilidades em aberto depois de fazer um outro livro e depressa não demorou muito tempo a perceber que os factos que tinha podiam servir, não eram suficientes para fazer um livro de não-ficção. E mesmo aqueles que existiam em abundância, claro que no caso dos processos judiciais, não me permitiam contar a história que eu queria contar. Portanto, eu percebi que necessitava de ter a liberdade do ficcionista para trabalhar esses factos, para os dispor de uma determinada maneira, a fim de atingir aquilo que eu acho que é a verdade própria do romance, ou seja, aquilo que tu só podes dizer através do romance, não podes dizer através de outra forma. E isso implica, de facto, uma manipulação dos factos, uma manipulação no sentido criativo, não de estar a adulterar os factos, porque aqui em ficção não se trata disso. E para mim tornou-se óbvio que era muito os factos que tinha abriam muitas possibilidades para seguir vários caminhos, e foi isso que decidi, foi não fazer um livro de não ficção, fazer um romance. Sim, e até tem graça que já te ouvi dizer, li numa entrevista a algures, que a certa altura até começaste a não querer mais factos. Sim, ou seja, a não saber certas coisas que poderia limitar o teu trabalho. Se tu estás a fazer um livro de não ficção,
tens que, ou estás a fazer uma investigação, uma reportagem, o teu interesse é saber o maior número possível de factos, não é? Tens esse dever até, não é? E aqui não, aqui como estava a escrever um romance, aquilo que a certa altura me convinha era não saber mais para poder trabalhar com mais liberdade os factos que já tinha recolhido e para poder também criar ficções autónomas dentro do livro. É um bom ponto de partida para um escritor, não saber qualquer coisa. Eu acho que nós partimos aquela velha questão do escreve sobre aquilo que conheces. É um bom ponto de partida. É só um ponto de partida. Eu escrevo de facto sobre uma realidade que conheço, mas para ir mais longe, para escavar, para raspar a superfície e chegar a algo que eu não conhecia à partida, não é? Para chegar a uma verdade que no início não estava ali à vista de toda a gente. O impulso inicial, ou o ímpeto inicial para o livro foi essa questão: quem é que foi aquele rapaz? Não é? Quem é que foi este meu primo? Porque é que ele acabou assim? Porque é que ele morreu daquela maneira? Essa era a questão inicial. Só que essa questão, a meio do processo de escrever o livro, continuando a ser a questão central, permitiu que se levantassem outras questões. Questões em relação à justiça, à ideia de justiça, à de exílio, à de culpa. E isso foi surgindo muito, eu diria quase que naturalmente, com o avançar do processo de escrita. E muitas coisas, eu diria a maior parte das coisas que depois foram surgindo, não foram premeditadas, não. Eram coisas que de facto eu desconhecia e que senti que cabiam dentro deste livro. Por exemplo, a questão de Angola, que acaba por ser muito importante, ter um peso grande no livro. A questão também da relação entre pais e filhos. Tudo isso foi surgindo de uma forma natural. Eu não sabia, como disse de início, tinha só aquela questão: quem é que era este rapaz? E depois tudo o resto foi surgindo. Como é que essa questão de Angola está neste livro? Explica-nos melhor isso. O meu primo, João Jorge, ele veio de Angola em 75, portanto ele tinha 11, 12 anos. Estava a fazer 12 anos. Portanto, mas havia sempre a possibilidade de centrar o livro apenas nos anos em que ele viveu em Portugal, porque ele morreu cá, não é? Mas eu percebi que, vou falar com algumas pessoas de família, percebi que havia ali qualquer coisa no passado dele, na infância, que era importante para o explicar. E essa infância foi passada em Angola. Ele nasceu no Sumbe, na altura era Novo Redondo, e foi para Luanda, onde foi criado por uma tia, que é a minha tia-avó. E Angola surge assim. Surge também a partir do momento em que lia umas declarações de um tipo que teria estado envolvido também no homicídio, umas declarações dele ao jornal O Crime. Ele também tinha vivido em Angola, tinha vindo para cá já no início dos anos 80. Ele diz nessa reportagem que trabalhou no hospital em Angola, era motorista, ele conta essas coisas. E eu percebi que... E claro, porque a minha família também veio de Angola, não é? Toda a minha família paterna veio de Angola. Eu percebi que esse mundo, esse lugar onde eu nunca estive, era importante para explicar esta personagem. Mas depois Angola ganha um peso próprio, não é? Desliga-se do personagem, do João Jorge, e passa a estar lá por outros motivos, não é? Há um outro personagem, que é um jornalista
com quem o narrador fala, que encontra, que foi alguém que conheceu a família, ainda em Angola, e tem essa ligação. Alguém que lutou pela independência de Angola e que depois se vê numa situação difícil de ser perseguido por aqueles ao lado dos quais tinha lutado pela independência do seu país. Portanto, aí ganhou uma dimensão própria. Eu comecei com uma ideia de fazer de que Angola servisse para entender, para me aproximar da verdade do personagem do João Jorge, mas depois ganhou um peso próprio. Já não era apenas sobre o João Jorge, era também sobre muitas das outras personagens que aparecem no livro e também da própria história de Angola. Bruno Vieira Amaral, a convidado desta noite das Madragoas. Estamos à conversa a propósito deste Hoje Estarás Comigo no Paraíso, e vamos continuar por aqui à conversa, obviamente, mas para já temos também de ouvir alguns fados e por isso vamos ouvir a voz de Carlos do Carmo e este belíssimo Pontas Soltas. Dizem que já não me queres, que há outro na tua vida e que é dele que tu gostas. São as línguas das mulheres que vinham lamber-me a ferida. Se me virasses as costas, são as línguas das mulheres que vinham lamber-me a ferida. Se me virasses as costas, se eu não levo isso a peito, nem olho para a desdita como coisa que se veja, tu tens de perder o jeito de ser sempre a mais bonita e despertar tanta inveja. Tu tens de perder o jeito de ser sempre a mais bonita e despertar tanta inveja. Dizem que já me enganaste, soprando no meu ouvido fados de rara beleza. Não sei se me atraiçoaste, mas eu senti-me traído, mesmo sem ter a certeza. Não sei se me atraiçoaste, mas eu senti-me traído, mesmo sem ter a certeza. Nada disto acontecia se desses as tuas voltas sempre, sempre ao meu redor. Tens de perder a mania de deixar as pontas soltas na história do nosso amor. Tens de perder a mania de deixar as pontas soltas na história do nosso amor. Sem capricho ou presunção, nesta torre de papel deita-se a olhar
deita 7 olhares de mel em metade de um limão. Deita 7 olhares de mel, deita 7 olhares de mel em metade de um limão. Na noite mais traiçoeira, ruim, medonha, brutal, descontada a pasmaceira, descontada a pasmaceira do inferno do normal. Descontada a pasmaceira, descontada a pasmaceira do inferno do normal. Se me vires a cara séria, juiz, togado ou em fralda, a julgar faltas à balda, a julgar faltas à balda, num tribunal multimédia. A julgar faltas à balda, a julgar faltas à balda, num tribunal multimédia. E tomado o pensamento por rombo, machado ou moca, pega no laser da moda, pega no laser da moda, dou-te o meu assentimento. Pega no laser da moda, pega no laser da moda, dou-te o meu assentimento. Se me vires por fraqueza, por perfídia ou aflição, mergulhado na tristeza, mergulhado na tristeza com que se moe a razão. Mergulhado na tristeza, mergulhado na tristeza com que se moe a razão. E servi-la à sobremesa das ceias da frustração, assentado na baixeza, assentado na baixeza, o programa da nação. Assentado na baixeza, assentado na baixeza, o programa da nação. Por favor, peço-te só, não te demores, vem logo, traz gasolina, põe fogo, traz gasolina, põe fogo, meu amor, não tenhas dó. Traz gasolina, põe fogo, traz gasolina, põe fogo, meu amor, não tenhas dó. E depois de Pontas Soltas, também este Fado do 112, letra do pintor Júlio Pomar e de novo na voz de Carlos do Carmo. Bruno, de que forma é que este acontecimento da morte do teu primo ficou dentro de ti ao longo dos anos? Foi algo que te marcou? Sim, foi pelas circunstâncias violentas da morte. Ele foi degolado. E por haver um certo mistério acerca daquilo que tinha acontecido, porque é que ele foi morto, havia aquilo que se dizia na altura. Eu lembro-me quando era miúdo, dizia-se que ele tinha combinado com os amigos, tinham ido roubar uns porcos e tinham sido apanhados pelo dono e ele depois resistiu e tal. E essa foi uma das versões. E eu sempre tive interesse, alguma curiosidade em saber ao certo o que é que teria acontecido, se teria sido esse o verdadeiro motivo para ele ter sido morto. E de certo modo, sim, sempre esteve, essa história sempre esteve comigo, e tanto assim é que quando eu estava a escrever o outro livro, As Primeiras Coisas, e que há um episódio também vagamente inspirado nesse caso, senti que era a altura de ir atrás dessa obsessão, porque era algo que estava ali há muito tempo, estava à espera que eu fosse lá à procura da verdade daquilo que tinha acontecido. E achei depois muito interessante todo o processo, porque consultei documentos que nunca ninguém da minha família tinha consultado. Eles já não sabiam bem se o homicida tinha sido condenado ou não, se tinham sido julgados, porque depois aquilo envolvia outras pessoas. E esse lado também de investigação também me atraiu muito. E foi, mas sim, para responder mais diretamente à tua pergunta, sim, sempre esteve, essa história sempre esteve comigo.
E neste momento, voltares a essa história tem também a ver com uma certa reflexão do sítio de onde vens. O primeiro livro já tinha esse lado, não é? E este livro volta a ter. Sim, claro que da mesma forma que Luanda e Angola explicam um pouco do que era o João Jorge, apesar dele ter saído lá ainda miúdo, bem, e cá também morreu relativamente jovem, há sempre essa ligação com o lugar de onde vimos, não é? E da mesma forma que o João Jorge, alguns traços de personalidade se explicam pelos lugares onde ele viveu, para mim também acho que um pouco daquilo que eu faço tem que ver com o lugar de onde eu venho, com o meu bairro, com as histórias que conheci desde sempre, com a infância, não é? E neste livro também está isso, a revisitação, a recriação dessas memórias de infância. Há uma frase que por acaso foi o meu pai que me disse há uns tempos, citando já não sei que autor, diz que todos nós somos exilados da infância. E neste livro há vários exilados politicamente e até exilados geograficamente, não por motivos políticos, mas porque estão longe do sítio onde nasceram. Há muitas pessoas muitos personagens nessa situação, mas a verdade é que, de um modo ou de outro, são todos também eles exilados da infância. Escrever tem sido também para ti uma forma de conviveres melhor com esse exílio da infância de que todos padecemos? Sim, por um lado, sim. Eu não convivo mal, na verdade, não é? Não convivo mal com as memórias, com o facto, quer dizer, de ser irrecuperável, na verdade, porque há sempre alguma coisa que permanece, não é? Claro que nós não podemos voltar atrás, não podemos recuperar, não podemos reviver, e às vezes isso custa-nos, não é? Eu penso em certas fotografias da infância que tenho, por exemplo, numa praia com a minha avó, quando eu tinha 4 ou 5 anos, e esse dia, isso é irrecuperável. Isso... E às vezes sinto que não podermos recuperar isso é uma condenação, uma espécie de condenação. Por outro lado, nós guardamos isso dentro de nós. Ir recuperar ou tentar recuperar essas memórias através da literatura é a recuperação possível, não há outra. E aí, para mim, sim, talvez haja esse lado de tentar lidar com esta dificuldade. Não sentes que tens uma coisa que as outras pessoas não têm? Tu és escritor, tu escreves sobre estas coisas, mas são coisas, como tu disseste há pouco e muito bem, acabam por ser universais. Este tipo de sentimentos, esse próprio exílio da infância, sim. É um sentimento universal. Sim. Tu podes lidar com ele desta forma. Nunca sentiste assim, eu tenho aqui qualquer coisa que as outras pessoas não têm. Quase que um segredo valioso. Isso todos temos, não é? Isso... Agora, a literatura depois é outra coisa, é um outro jogo. Todos nós, essas recordações, essas memórias são únicas, são irrepetíveis, são todas igualmente valiosas para cada um de nós. Mas também às vezes é uma angústia não saber o que fazemos com elas. Isso será, não é? Para mim é importante
também trabalhá-las, ainda que não seja um jogo, ou não seja uma forma de terapia ou de catarse, de purificação, a possibilidade de as tratar de forma literária se calhar tem esse efeito terapêutico, não sei, mas pelo menos de procura de sentido tem, não é? De procura de sentido. Acho que eu escrevo para dar sentido a essas memórias também. Bruno Vieira Amaral, convidado desta noite das Madragoas, estamos a falar sobre este livro. Hoje estarás comigo no Paraíso, é uma edição da Quetzal e está... a apresentação, eu estou tão bem preparado para esta entrevista. Bruno, a apresentação já foi, é uma pergunta que eu não deveria fazer. Não, é dia... Ok, isso é bom. Dia 18. Dia 18... Ok, pode ir então à apresentação deste livro. Onde é que é? É aqui, aqui perto. Aqui, é no Picôs Plaza, na Bertrand do Picôs Plaza. Vai ser apresentado por quem, Bruno? Pela escritora Jaimila Pereira de Almeida. Pronto. Horas? 18h30. A partir das 6h30, então no dia 18, é uma terça-feira, aqui bem perto de nós, da Rádio Amália, Picôs Plaza. Hoje estarás comigo no Paraíso, é o novo livro do Bruno Vieira Amaral. Continuamos a ouvir alguns fados por aqui também, Camané e Este Lume, um dos temas que faz parte do álbum Infinito Presente. Foi assim, era costume, tu vinhas pedir-me lume ao balcão daquele bar, e eu disse que não primeiro, depois comprei o isqueiro e até voltei a fumar. As noites que nós passamos, quantos cigarros fumamos, tanto lume que eu te dei. Um dia acordei com frio, estava o cinzeiro vazio e nunca mais te encontrei. Mas ontem naquele bar, de repente vi-te entrar, foste direito ao balcão. Como era o teu costume, vieste pedir-me lume, mas eu disse-te que não. Se quando te foste embora deitei o isqueiro fora, que lume te posso eu dar? Pede a outro que te ajude para bem da minha saúde, eu já deixei de fumar. Sem dormir de madrugada, ouvi teus passos na escada, vi da janela o teu carro, debaixo do travesseiro encontraste o meu isqueiro e acendeste-me o cigarro. Debaixo do
do travesseiro encontraste o meu isqueiro e acendeste-me o cigarro. Sagrado é este fado que te canto do fundo da minha alma de cedeira, da noite do meu tempo me levanto e nasço feito dia à tua beira, e nasço feito dia à tua beira. Passei por tantas portas já fechadas, com a dor de me perder pelo caminho. A solidão germina nas mãos dadas que dão a liberdade ao passarinho, que dão a liberdade ao passarinho. E enquanto o meu amor anda em viagem, fazendo a guerra santa ao desespero, eu encho o meu vazio de coragem, fazendo e desfazendo o que não quero, fazendo e desfazendo o que não quero. A fome de estar vivo é tão intensa, paixão que se alimenta do perigo, de o chão em que se inscreve a minha crença. Só ter por garantia ser antigo, só ter por garantia ser antigo. E depois de Lume, também Fado Penélope, de novo Camané, nesta noite, em conversa com o Bruno Vieira Amaral. Bruno, e o porquê do título? Hoje estarás comigo no paraíso. Porquê esta citação bíblica? Porque para mim é importante. Eu quando bem, para explicar, há uns tempos, acho que foi o Mário de Carvalho que dizia, para se procurar bons títulos para livros, basta ir à Bíblia. Foi isso que fizeste? Sim, também. Mas a verdade é que para mim é um versículo importante, tem ressonâncias que lá está, que estão ancoradas na minha infância, portanto não é uma coisa apenas ornamental, isto soa bem, tanto que eu até acho que o título pode induzir algumas pessoas em erro, pensarem que é assim uma coisa do Nicholas Sparks, mas para mim era muito importante. Porquê? Porque essa frase é dita por Jesus quando é crucificado. Ele está no meio dos dois ladrões, não? E um diz-lhe: se és filho de Deus, salva-nos, porque é que não nos salvas? E o outro não pede a Jesus que o salve. Diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus responde-lhe: hoje estarás comigo no paraíso. Eu acho muito interessante essa questão dele não pedir: tira-me daqui, olha, deixa-me viver. Dele pedir: lembra-te de mim, não te esqueças de mim. É claro que há aqui todo um
um sentido religioso, não é? Mas também há um sentido religioso, profano da memória. Lembra de mim, que talvez seja uma forma possível de salvação, não em relação à morte física, mas em relação ao esquecimento. Foi isso que fizeste também com esse acontecimento do teu primo? Sim. Este livro serve também para isso, não é? Para lhe dar... A memória é quase uma forma de justiça? Ou não? Não sei se será uma forma de justiça. É uma forma de nos ligarmos aos outros também. Daí a importância no livro dos passeios que o narrador faz no cemitério. Eu há uns tempos dizia que, também numa entrevista, que para mim é uma espécie de ritual, que não sou religioso, para mim é uma espécie de ritual o passeio no cemitério, porque nos liga aos outros, liga-nos, põe-nos em confronto com a nossa própria finitude, com a nossa própria mortalidade, com o sofrimento dos outros. Eu acho que era uma coisa que as pessoas deviam fazer mais vezes. Passear no cemitério? Sim, ir aos cemitérios. Ir ler, ver as campas, ver as sepulturas. Sobretudo para quem não tem fé, acho que ajuda-nos a pôr em perspectiva a nossa vida. E se calhar a ser um bocadinho mais empáticos com os outros, com o sofrimento dos outros, a percebermos também muitas vezes que somos privilegiados. Acho que às vezes, em vez de se ler um livro de autoajuda, devia-se ir passear num cemitério e ver o que está lá, para nos aproximarmos um bocadinho dos outros. E ao escrever sobre o meu primo, é uma tentativa de aproximação, mas também há um lado de apropriação, de violência, por assim dizer, porque eu não posso falar por ele, não é? Nem tenho essa pretensão de falar por ele. Eu não sei o que é que ele sentia, não sei, ouvi testemunhos, ouvi coisas que me disseram, li documentos, mas eu não posso falar por ele. Mas de alguma forma, enquanto ficcionista, tenho que imaginá-lo. E isso é sempre um exercício de violência, não é só de homenagem. Há aqui um lado difícil, ambíguo, No limite, tu nem sabias se ele queria que tu escrevesses este obviamente, não é? Obviamente. E essa é uma das questões centrais do livro. Que direito tenho eu de ir desassossegar um morto? Chegas a alguma conclusão depois do livro acabado? Nós fazemos isto por nós. É sempre um ato egoísta? É. Nós fazemos isto por nós. Não são, isso é dito no livro, está escrito no livro, não são os nossos mortos que pedem justiça, não são os nossos mortos que pedem que nos lembremos deles, somos nós. Isto tudo tem que ver connosco, a importância que nós damos aos mortos, o cuidado que temos com eles, com as campas, o honrarmos. Porque é que isso é importante para nós? Porque é que é importante o lugar onde uma pessoa é sepultada? Porque é que a memória dos outros, daqueles que partiram, é importante para nós? Porque é que depois das pessoas terem morrido muitas vezes há muitos anos, porque é que isso continua a ser tão importante para nós? E tem, na verdade, a questão dos mortos tem que ver com os vivos, não é? Somos nós que vamos à procura. E pode haver um apelo, e isso também depois está no livro. Esses apelos não são reais, podem ser ou não, mas não, haverá pessoas que ouvem vozes,
Mas é sempre um apelo que nós fazemos a nós próprios, não é? E que utilizamos os mortos como pretexto. Mas, na verdade, estamos, ao lembrar os mortos, ao honrá-los, e também ao aproximar-nos deles, no fundo estamos a trabalhar-nos, de alguma forma, espero, a melhorar-nos. Eu disse que queria falar contigo sobre o outro livro, o Aleluia, e acabámos por ir ter a ele quase. É um livro sobre religião, de alguma maneira. Porquê é que decidiste escrever esse livro? É da Fundação Francisco Manuel dos Santos e fica aí também o conselho de leitura. Eu, na altura, em 2014, no início, fui convidado pelo António Araújo, que é o diretor de publicações da Fundação, a escrever um livro, e a primeira sugestão que fez um livro sobre o homem suburbano, qualquer coisa assim. E eu sugeri, apresentei uma contraproposta e sugeri que fazer um livro sobre religiões minoritárias, igrejas cristãs, mas minoritárias em Portugal. Isso tinha que ver, para mim era importante, porque a minha infância foi marcada por essa proximidade por um lado com as testemunhas de Jeová, que a minha avó materna, com quem eu vivia, era testemunha de Jeová, e também com o lado com a minha família paterna, que são batistas. Então a religião sempre esteve muito presente, não a religião oficial portuguesa, não é? A oficial não é do Estado, mas a religião em que... Não tiveste assim tanta influência, se cá, da Igreja Católica e mais da realidade protestante? Aliás, a Igreja Católica era assim, nesse meio normalmente é assim visto como o anticristo. A grande Babilónia e essas coisas, e eu não tinha esse interesse, pessoal, e eu faço as coisas ou tenho uma motivação pessoal para fazer as coisas, ou então não me consigo obrigar a fazer um livro sobre uma coisa que me interessa pouco, e tinha esse interesse. E achas que esse livro pode ter feito alguma coisa por essas igrejas evangélicas? É que há muito desconhecimento, e onde há desconhecimento há também algumas injustiças em relação à ideia geral dessas igrejas? Eu espero que sim, eu espero que tenha chegado a pessoas que ouviram ou conhecem mal essa realidade. A minha esperança é que sim, tenham uma ideia. O livro obviamente não é muito, muito extenso, mas espero que tenha chegado a algumas pessoas e que as tenha ajudado a compreender melhor esta realidade. A ideia que tenho é que muitas das pessoas que leram o livro são pessoas que pertencem a estas igrejas, e se calhar estava a falar ou acabei por falar mais até para os convertidos, para que eles já conhecem bem essa realidade. A reação, na maioria dos casos, pelo que eu pude ler, foi uma reação positiva. Tiveste alguma reação negativa por algum motivo? O que eu me recordo, não. Que eu me recordo, não. As reações, e sobretudo de pessoas que estiveram ou já fizeram parte de igrejas evangélicas e outras, quer por parte de pessoas que ainda as frequentam, foi, regra geral, positiva, por dar uma imagem que é um pouco diferente daquilo que normalmente passa, mesmo quando há um tratamento jornalístico destes temas. E não foi durante o processo deste Hoje Estarás Comigo no Paraíso que encontraste a fé, Bruno? Não. Eu perdi a fé há muito tempo. Ainda era adolescente. Foi talvez um dia em que me questionei se a minha fé era uma fé a sério ou se era vaidade. Se eu fazia as coisas para mostrar aos outros, ou fazia as coisas porque acreditava mesmo. E cheguei à conclusão que algumas das coisas que fazia eram por vaidade, não tinham que ver com fé. Fazia porque isso me beneficiava aos olhos dos outros.
E isso não é fé. Talvez eu não a tivesse, mas nessa altura tive consciência que não a tinha. E não tenho fé. Agora, há um lado espiritual, religioso, mesmo dentro das pessoas que não têm uma fé, não têm uma religião. Não. E para mim a religião é um fenómeno muito, muito importante. Aquelas pessoas que dizem que a religião é a origem de todos os males do mundo, acho que essas pessoas são simplesmente ignorantes. Não? A religião faz parte sempre fez parte da história da humanidade. Se há algum problema com as religiões é porque há algum problema com o homem. Não é particular, específico das religiões. Agora acabamos com as religiões e isto vai ficar tudo bem. Isso é uma idiotice. E as religiões, há aquelas questões, o que é que as pessoas fazem de distinguir o que é a doutrina do que será a religião organizada e o que é a fé individual, do que é depois a organização coletiva da fé. Isso tudo é legítimo debater. Mas eu acho que há mesmo na religião organizada, há coisas que são muito interessantes e dizem muito sobre a forma de os homens e mulheres se relacionarem entre si, se relacionarem com o mundo, e é uma dimensão que não se pode ignorar. Eu pelo menos não a ignoro, porque encontro ali muita informação, e talvez também tenha sido por isso que escrevi esse livro, o Aleluia, até por querer saber mais. Não? E eu acho que essa é a importância desse livro, é o facto de ter sido tão cuidadoso a tratar de um tema, porque é difícil afirmar uma religião numa cultura em que, à partida, tem a tendência a atacar logo os valores religiosos. E por isso eu acho que esse teu trabalho foi importante. Aleluia, da Fundação Francisco Manuel dos Santos. Mas hoje estivemos aqui a conversar, durante a maior parte do tempo, sobre outro livro, uma edição da Quetzal, Hoje Estarás Comigo no Paraíso, que também tem um título bíblico, do Bruno Vieira Amaral. E Bruno, estamos mesmo na reta final deste programa. Se tiveres alguma coisa para acrescentar, se quiseres acrescentar mesmo. Ok, Bruno, muito obrigado por teres vindo aqui. Hoje Estarás Comigo no Paraíso, novo livro do Bruno Vieira Amaral, uma edição da Quetzal. E terminamos. Apetece-me ouvir a voz de Amália Rodrigues para o final. Estou aqui a escolher qualquer coisa. Alguma coisa que aprecies particularmente da Amália, Bruno? O Barco Negro, é assim? Barco Negro, é isso mesmo. Barco Negro, letra de David Marão Ferreira para o final destas Madragoas. Até amanhã. Forte abraço. Dançava na luz, vi teu braço acenando entre as velas já soltas. Dizem as velhas da praia que não volta. São loucas
chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. No vento que lança areia nos vidros, na água que canta, no fogo mortiço, no calor do leite, nos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. No calor do leite, nos bancos vazios, dentro do meu peito estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre comigo. Eu sei, meu amor, que nem chegaste a partir, pois tudo em meu redor me diz que estás sempre